Senhor, tua igreja te ama, tua igreja te adora, aleluia. Pode se assentar. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Quantos querem recebê-la? Amém? Quem tem ouvidos, ouça. O Espírito Santo de Deus, ao longo de toda a história da igreja, tem procurado corações que estejam dispostos a ouvi-lo. Como nós ganhamos quando o ouvimos. Ele fala, ele sussurra de forma doce, ele confronta em amor. Novamente a palavra de Deus vai ser aberta, e se você puder dar atenção para ela. Você sabe que quando eu cresci na igreja, desde muito cedo meus pais me ensinaram sobre o temor para esses momentos de celebração. De vez em quando eu vejo o pastor Márcio ou o pastor Ézio nos conduzindo numa reflexão sobre a importância deste momento, de todos, desde o início da celebração. Da gente não se movimentar, da gente não mexer no celular, não arriscar dar uma olhada na conta do Instagram, da gente se conectar aos céus, da gente poder dizer a Deus: Senhor, fale comigo. Então desde cedo eu aprendi sobre isso. Adulto eu tive uma crise renal, e por causa da crise renal eu tive que tomar chá de pata de vaca, cabelo de milho, sabe esses negócios? André fazia aquelas jarras de 2 litros, eu tinha que tomar para poder expelir as pedras. Então eu ia para pregar, com a bexiga cheia. Sabem qual era a minha oração? Deus, eu não posso violentar o meu organismo. Eu enchi minha bexiga, mas eu não queria sair, Pai, durante o tempo de celebração, para não dar um mau exemplo. Vocês querem saber como Deus me honrou? A pedra foi expelida, eu não tive que me ausentar dos períodos de celebração, do início ao fim. Porque Deus ama demais aqueles que compreendem a importância do tempo de celebração. Às vezes eu vou com os meus filhos assistir um filme, eu gosto de assistir filme no cinema, e o filme tem 2 horas, o último que a gente assistiu tem 3 horas, e não dá vontade no banheiro. Mas a gente sabe que não existe batalha espiritual em cinema. Batalha espiritual ocorre aqui, porque tudo que importa é a sua mente. Sua mente é importante para Deus nesse momento, porque tem respostas que Ele pode te entregar enquanto nós estivermos expondo a palavra dEle. Existem libertações que ocorrem enquanto a palavra está sendo ministrada. Então deem toda a importância para esse momento, toda a importância da tua vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Essa foi a minha oração no início dessa celebração, porque de manhã eu fui tão abençoado por Deus. O Senhor usou a vida do pastor Ézio, e o nosso coração foi inflamado a servi-lo ainda muito mais. No ano passado foi a vida do pastor Márcio que Deus usou. Irmãos, como nós somos abençoados aqui, com todos os pastores que expõem a palavra. E eu louvo muito a Deus pela seriedade da equipe pastoral. Eles se debruçam durante a semana. A gente vai na sala deles, está cheio de livros sobre a mesa. Às vezes nós os encontramos de joelhos orando por esse momento da palavra. Há muita seriedade da parte da equipe pastoral dessa comunidade para esse tempo de 30, 40 minutos de entrega da palavra do Senhor. O Júnior, como nosso pastor de adoração, buscam muita excelência durante a semana nos ensaios. Nossa house, com todo o ministério de som, imagem, eles buscam oferecer a Deus a excelência. Vocês entraram e receberam a excelência do ministério de recepção, porque tudo que fazemos aqui, fazemos para a glória de Deus. Amém? Amém, amém. Filipenses capítulo 1, uma carta que Paulo escreveu estando preso. Há 2000 anos atrás, essa carta foi escrita e dirigida a uma igreja, uma carta encharcada de amor, de poder e de graça. Como alguém pode escrever uma carta da prisão, confortando e consolando o coração de outros? Gente, que perspectiva linda! Sem ler a carta,
de saber que no meio do deserto Deus pode me usar para confortar alguém. No meio do desemprego Deus pode me usar para encorajar alguém. Gente, que gostoso é poder saber que o meu sofrimento, cada um deles, pode ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Nas minhas crises, Deus pode ainda me usar como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Esse Deus maravilhoso e poderoso, Ele está com você no meio do furacão, no meio da tempestade. E ainda que ninguém dê um tostão pela sua vida, Ele te olha como uma filha amada por Ele, um filho amado. E no meio do caos, Ele nos ergue como filhos e filhas que brilham a sua luz intensa no meio das trevas. Porque nós sabemos em quem temos crido, nós estamos certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Então ouçam, alguém escreveu estando preso por não negar a sua fé em Jesus. O capítulo 1 e o texto a partir do versículo 20 vai ser a base do nosso tempo de ministração nessa noite. Mas eu quero começar lá pelo versículo 14. Versículo 13 diz assim, pois todos aqui, disse Paulo, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo, por não negar a fé em Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui de onde? Da prisão, se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Aí ele começa no versículo 20, minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Repitam esse versículo comigo, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, amém? O que me sentiria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, certeza de que ele sairia da prisão, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que ele tem feito por meu intermédio. Obrigado, Deus, por tua palavra. Nós não leríamos nesta noite se o Senhor não tivesse preservado a tua palavra ao longo de todos esses 20 séculos. Tua palavra foi perseguida e o Senhor a manteve firme. Como eu te dou graças por ela. Obrigado porque só de ler a tua palavra nós somos muito abençoados. Mas quero te pedir, Pai, que por meio do teu Espírito Santo nós possamos compreender essa carta paulina e sermos abençoados pela vida do irmão Paulo. Ajuda-nos a compreender o segredo de vivermos no meio da tempestade, com os olhos, ó Deus, focados no propósito divino, até o encontro contigo um dia na eternidade. Para a tua glória pedimos isso juntos, em nome de Jesus, amém e amém. Paulo foi diversas vezes aprisionado por não negar a sua fé em Jesus. E sabe o que movia o coração desse apóstolo? Ele tinha uma nítida convicção de que a sua vida não se movia por acasos. E aí eu queria relembrá-los, através de uma imagem, o que a sociedade que está
pautada no conceito do evolucionismo, ela acredita, porque também é necessário ter fé para desenvolver o conceito da evolução. Se o criacionismo exige fé, vá por mim, quando se estuda a teoria do evolucionismo, ela vai também exigir a tua confiança, porque nem tudo é explicado também nessa teoria. Mas a teoria do evolucionismo parte do pressuposto de que uma massa em algum momento no cosmos se expandiu. E ao se expandir por causa de um volume de ser aquecida, ela precisou de bilhões de anos e de vários acidentes e acasos para, através de mutações, oferecer a riqueza e a complexidade de tudo que nós vemos. A baleia, jubarte, os salmões que migram de forma instintiva para acasalar, o urso polar, o koala, o panda, a riqueza da biologia do corpo humano, a íris, a complexidade da audição, os trilhões de neurônios, fruto do acaso, acidentes, mutações, e eu não consigo crer nisso. Eu não consigo, ao olhar para a minha vida, eu não consigo, de maneira alguma, oferecer a minha fé para esse conceito, porque em cada centímetro desse universo, você tem um Deus se movendo por propósitos, e não só isso, um Deus que converge na minha vida o mal para as minhas escolhas erradas, e Ele me ama de tal forma que me permite viver as consequências de um erro cometido, mas Ele transforma, Ele como um oleiro, Ele pega todo o mal que sobreveio à minha vida, à minha casa, do erro que eu cometi e converge isso em bênçãos. Pastor Márcio leu sobre isso hoje, Romanos 8, versículo 28, Ele faz com que todas as coisas contribuam para o teu próprio bem, de tal maneira que essa trajetória terrena, ela é encharcada de propósito divino. Por isso, eu os convido nesta noite a olharem para a semana que tiveram, a olharem para o enfrentamento da semana que terão, a olharem para dentro de si, para a própria crise existencial, a olharem para as dificuldades de não conseguirem compreender o que está ocorrendo, seja com os filhos, consigo mesmo, nesse momento de tamanha tensão que estamos vivendo no Brasil, em São José dos Campos, nas escolas, com o corpo docente, com alunos, enfim, existe um propósito que Deus está derramando em cada instante da nossa existência. E se você decidir viver não pelo acaso, e não pela sorte, mas pelo propósito, você chegará ao fim da sua vida, olhando para trás e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu não perdi tempo, eu vi o Senhor se revelando, eu vi o Senhor manifestando os teus planos, cumprindo o teu querer, eu aproveitei cada uma das portas que o Senhor abriu, eu abracei cada oportunidade para amar mais, para perdoar. Obrigado, Senhor, porque os desertos me fortaleceram. Obrigado porque as tempestades que vieram sobre minha vida me tornaram mais maduros, aprofundaram as minhas raízes. É sobre isso que Paulo está dizendo. Mas em que situação? Preso. Ele não está em viagem de férias. Ele não está de maneira alguma no ápice do seu ministério em termos de recursos. O que Paulo agora experimenta é uma total indiferença para com sua própria vida. Paulo não enxerga de maneira como nós às vezes observamos na sociedade. Paulo não enxerga a sua vida com orgulho. Paulo diz: Pai, a minha vida mesmo nesse momento aprisionado, ela serve para cumprir um propósito teu. Aí a gente sai mais forte desse lugar.
porque o enlutado sabe que no luto Deus pode nos usar em nossas dores internas. Aí a gente volta mais tranquilo para o enfrentamento da semana, porque a gente sabe que há um Deus que não só nos acompanha em todos os instantes, mas está pontualmente revelando propósitos gerais e propósitos específicos para cada um de nós. O jargão que se tinha antigamente, quando eu tinha 12 anos, Deus tem um plano para a tua vida, que até gerou uma canção. Isso não é uma mentira. Deus tem planos. E o profeta disse: eu tenho bons pensamentos a teu respeito. Eu tenho planos para você. E eu acredito nisso. Eu vivo por isso, irmãos. E ganha demais quem vive também assim. Aquela teologia da música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ela não funciona à luz das Escrituras, porque você deveria cantar, cumpre em mim o teu propósito, ao invés de deixa a vida me levar, ou o acaso vai me proteger. Senhor, eu vivo para ti. Você cantou isso várias vezes até esse momento da pregação. Viver para Ele, cumprir os planos dEle, é o sentido da vida. Pensem nisso comigo. Vê como Deus está repetindo lições para a gente aprender. Vê como Deus está insistente em nos levar para textos diferentes, mas com o mesmo olhar e o mesmo foco. E aí Paulo ele vai desdobrar essa verdade que ele está transmitindo à igreja em Filipos, uma cidade forte, fundada com o nome do pai de Alexandre o Grande, Filipe da Macedônia, uma cidade rica, e Paulo vai ministrar de uma prisão por não negar a fé em Jesus, para fortalecer o coração dos nossos irmãos. A palavra de hoje é para isso. Vivam para Ele. E a primeiro ensino de Paulo, eu acho lindo, é: todo aquele que verdadeiramente vive em Cristo, enxerga a morte como uma expectativa de se encontrar com Ele. Eu já encontrei muitos irmãos e irmãs que não têm certeza da vida eterna. A vida eterna não é um presente de Deus que nos aguarda. A vida eterna começou quando eu tinha 11 anos de idade, quando eu me entreguei a Cristo. Porque a vida eterna, ela nos oferece, claro, numa crescente para o ápice e plenitude na eternidade, mas ela começa com a perspectiva de que Deus está comigo. Gente, o que é o melhor do céu? O que é o melhor da eternidade? É Deus em plenitude. Porque hoje eu não o sinto constantemente, embora Ele tenha me prometido estar comigo constantemente, por causa do meu pecado. E a eternidade resolve essa questão. Porque na eternidade não existe pecado. Então eu o sentirei plenamente. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, nós o veremos face a face. Nós o abraçaremos. Nós o veremos em sua glória, assentado no alto e sublime trono. Nós sentiremos o poder do Espírito como nunca. Por isso a vida eterna começou para mim aos 11. Eu comecei a desfrutar como lampejos e ensaios que Deus me fez viver até o grande dia em que, quando fechar os meus olhos para essa existência, eu os abrirei para contemplar a eternidade, o que me aguarda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu insisto aqui, desde que eu me formei e fui consagrado ao ministério. Prega para vocês hoje alguém que não tem dúvida nenhuma, que se eu morrer hoje, eu abro os meus olhos para a eternidade. Você não pode ter dúvidas, porque isso é o que as Escrituras nos permite ter. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha, completem, a vida eterna. É presente, é agora, é já. Você não pode ter medo da morte, porque a morte foi vencida por Cristo. Ela já foi derrotada por Ele. Você cantou isso hoje. Ele triunfou sobre ela. E todos aqueles que confiam em Cristo recebem desta vitória. Não sei se vocês se lembram, os domingos,
por volta de meio-dia, eles eram tomados pela expectativa de Ayrton Senna do Brasil vencer uma corrida. E quando ele vencia, parecia que a gente estava dentro do carro. Não é verdade? Os antigos aí. Isso, obrigado. Eu não vi a hora de chegar em casa e ouvir aquela tan e vê-lo subindo no pódio. É mais ou menos essa ideia que as Escrituras nos oferecem. O que Cristo vencedor venceu, nós também vencemos com Ele. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você não pode viver uma vida com medo, gente. Eu tenho certeza da vida eterna. Eu sei o que Paulo está falando. Eu tenho dúvidas sobre o que é melhor. Viver aqui na terra exclusivamente para Ele. 24 horas, focando nos seus propósitos. Dizendo para Ele, Senhor, me usa. Mesmo falhos, tentando acertar. Mesmo caídos, buscando em sua graça se erguer. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Paulo estava dizendo, não sei o que é melhor. Morrer e me encontrar com o Redentor da minha alma. Ou viver a vida e glorificá-lo nas minhas relações afetivas. Glorificá-lo na minha profissão. Paulo era um fazedor de tendas. Paulo era um pregador do Evangelho. Paulo tinha uma cultura enorme em termos de intelectualidade. Falava vários idiomas. Foi criado na filosofia grega. Ele dizia, tudo é para ele. Eu considerei tudo o que ajuntei de diplomas como se fosse esterco frente ao tesouro que eu alcancei pelos méritos de Cristo na minha relação com Ele. A morte me prestará um grande favor. Me colocará diante do Cordeiro de Deus. A morte me fará um grande favor, completará a obra que Deus tem realizado na minha existência. Eu não sei quantos anos ainda tenho pela frente. Eu vivo cada dia como se fosse o meu último, tentando buscar intensidade em cada um deles, para viver com plenitude, para observar os meus erros, minhas falhas, pedir perdão pelos meus pecados e buscar acertar para a glória dEle. É assim que a gente vive, gente. Fazendo o nosso casamento resplandecer a glória de Cristo, fazendo no nosso lar um lugar para Ele resplandecer a sua glória. Não é difícil, gente. Se você focar que quer viver para a glória dEle, Paulo está dizendo isso. Eu enxergo a morte como uma expectativa. Por isso, para mim, o viver é Cristo. Eu vivo para Ele. Eu vivo Cristo. Eu quero honrá-lo. Versículo de número 20. Eu quero que Cristo seja honrado por meu intermédio, seja na minha vida ou na minha morte. Pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é um favor que a morte me faz. É lucro. Vocês não têm noção de como nós, pastores, lidamos com a morte. Vocês às vezes nos veem no domingo e não sabem que na semana nós sepultamos 2, 3 pessoas. Estivemos sofrendo com pessoas, bebês, uma gestação interrompida, um ancião, uma mãe, um filho na juventude. E em cada uma dessas etapas que nós sofremos com quem sofre, em que nós choramos com quem chora, Deus acende a esperança do reencontro na eternidade com Ele. Eu verei a minha irmã que morreu aos 33, verei a minha avó que me ensinou os primeiros passos na fé, verei o meu avô que foi uma referência para o ministério pastoral, verei amigos que partiram antes de mim. Eu não temo a morte. E o apóstolo Paulo está ensinando sobre como vivermos a vida com intensidade. Pensem nisso. Vive melhor quem vive cada dia como se fosse o último. Vive melhor e aproveita melhor as oportunidades. Quem se reconhece como um paciente terminal, sabendo, hoje pode ser meu último dia, eu não vou deixar essa mágoa nutrir o meu coração. Posso estar vivendo o meu último dia,
Vou pedir perdão a quem magoei. Posso estar vivendo o meu último dia. Vou falar para minha família que eu a amo. Vou falar para minha esposa. Vou falar para os meus vizinhos de Cristo. Pode ser meu último dia. Quer saber? Eu vou escrever um texto e vou mandar para os meus familiares. Quer saber? Aquele meu melhor amigo ainda não ouviu da minha boca que Cristo é tudo o que importa. Eu vou falar com ele, vou marcar um café. Pode ser o meu último dia. Eu acordo todas as manhãs, tentando compreender que eu posso estar vivendo o meu último dia. Um dia, vocês talvez receberão uma mensagem: o pastor Marcos Davi faleceu. Podem estar certos. Eu tentei fazer como o apóstolo Paulo ensinou. Viver cada dia, apesar de pecador. Viver uma vida que honre a Cristo. E você também precisa viver assim. Porque esse é o jeito certo de viver a vida. Porque para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Mas se eu continuar vivo, eu posso trabalhar e produzir. Fico imaginando na oração desse meu irmão, preso. E aí Deus dizendo: eu serei glorificado na tua vida, Paulo, e serei glorificado na tua morte. Contei pela manhã, no encerramento da celebração que o pastor Ézio me deu a oportunidade de encerrar, sobre uma das experiências mais profundas que eu tive com o pastor James Victor Cardu. Ele era membro da IBAGE, cuidava da ceia, preparava a ceia junto com a sua esposa, a irmã Raquel Cardu. E lá no templo antigo, quando ele estava levando a bandeja, ele tropeça do nada. Eu estava próximo, ergui ele, e ali a gente não sabia que começaria uma luta que ele travaria com uma doença chamada ELA. E de esclerose, L de lateral, A de amiotrófica, que o levaria à morte no final daquele ano. E eu me lembro dele, em cada etapa da vida, no enfrentamento dessa doença. Estive com ele no início até o último suspiro, no hospital em Jacareí. E eu me lembro dele, pastor Marcos, enquanto ele podia falar, depois que ele não podia falar, ele me repetia com um lápis na boca, apontando para as letras do alfabeto, enquanto eu formava uma palavra que ele queria me contar. E, geralmente, às vezes demorava 20 minutos para formar uma frase, mas ele queria me lembrar: se eu for curado, todos verão a glória de Deus em mim, mas se eu não for curado, eu verei a glória do meu Deus. Esse é o jeito certo de viver a vida. Não sei como você tem vivido. Quantas oportunidades você deixa passar. Quanta mágoa enraizada no teu coração. Quantos dias perdidos que você poderia ter vivido na intensidade para a glória do Senhor. Quanta perda de tempo para inclinar para Deus seus recursos, sua posição numa empresa, seus acessos. Pensem nisso, gente. Essa semana pode ser transformadora. Essa noite pode ser revolucionária, se nós entendermos o que o apóstolo Paulo estava falando enquanto estava preso. Eu fico pensando como é que deve ter sido a leitura dessa carta na igreja em Filipos. Gente, se assentem. Pois não, tem uma carta do apóstolo Paulo para a gente. Fico imaginando eles lendo o que a gente acabou de ler. Como o coração deles foi aquecido. Que sorte o quê? Que astrologia o quê? Que alinhamento de planetas para poder dirigir a nossa vida? Uma vez eu conversava com uma pessoa, e ela marcou um horário para dizer: pastor, acabei de fazer um curso. É mesmo? Qual? Achando que era um curso técnico, alguma coisa. Eu me formei em astrologia. Eu falei: mas o que isso pode te ajudar? Sua vida é guiada pelo Senhor do Universo. Para que depender do Universo? Para que esperar o planeta Saturno alinhar com o planeta... Tua vida, ela é dirigida por aquele que criou todo o sistema, todos os trilhões e bilhões de galáxias. Para que, gente? O universo conspira a teu favor. Gente, para que essa verdade? Se é verdade, que eu não creio. Para que esperar que o universo conspire a meu favor, se o Senhor, Criador do universo, diz:
eu luto as tuas batalhas. Eu entro na fornalha com você. Eu desço a cova dos leões com você. Eu te defendo. Para quê? Esperar que o universo conspire a meu favor? Se o Senhor do universo deseja o meu bem. Gente, vamos viver da forma correta. Isso é fazer da vida uma missão. Segundo Paulo ainda fala, todo aquele que vive em Cristo produz frutos para a glória dele. Quando alguém me pergunta, pastor Marcos, como eu sei que sou salvo? Eu falei, simples, o salvo é uma árvore. Essa árvore foi plantada junto a ribeiros de águas, Salmo 1 diz isso. E Jesus diz que ele é a água viva. Muito bem, uma árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas tem que produzir fruto na estação própria, diz lá o salmista no Salmo 1. A vida de um cristão é uma vida de frutos. As pessoas que passam pela vida dele colhem os frutos da manifestação do poder, da compaixão, da graça de Deus sobre ele. É assim a tua vida? Porque Paulo está dizendo, é possível frutificar algemado numa prisão sem uma expectativa de saída dela. Então ele ganha o carcereiro para Cristo. Ele canta com Silas, né? Um episódio em que Paulo e Silas estavam presos, e eles começaram a cantar na prisão, e as pessoas que estavam presas também começaram a glorificar a Cristo. É possível dar frutos mesmo no dia mau. Tua vida tem frutos? Se alguém for até você com fome, sai alimentado. Se alguém for para você completamente perdido, sai com uma direção. Se alguém em trevas for até você, sai com uma luz que Cristo derramou sobre você, irmão. Se alguém sem recursos for até você, sai com um pouco do que Deus tem derramado sobre sua vida. Frutos. Paulo está dizendo sobre isso. Mas se eu continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Quando eu era pequeno, o pé de goiaba e aquelas goiabonas que ficavam lá em cima, que a gente não conseguia, juntava 3 ou 4 meus amigos e a gente começava a chacoalhar aquele pé de goiaba. A goiabeira era jogada de um lado, porque as goiabonas vinha tudo para baixo. Se alguém chacoalhar a tua vida, que frutos dá para colher, irmão? Mágoa, ofensa, orgulho, prepotência, ou os frutos do Espírito? Longanimidade, mansidão, tempero. Pensem nisso, porque chacoalharam a vida de Paulo e só colheram bênção. Pastor Ézio nos lembrou o currículo de Paulo, que está em 2 Coríntios capítulo 11. Quer ver o currículo? Gostam de ver currículo? Pastor, não. Mas acho que era legal você ver o currículo de Paulo. 2 Coríntios 11, pastor Ézio, é isso mesmo? 2 Coríntios 11, 23. Pode vir, vem com o texto para mim. 2 Coríntios. Ele escreve assim do lado, assim, ó, currículo de Paulo. Ele está dizendo da experiência dele. Prestem atenção. São servos de Cristo, porque ele foi atacado pela igreja de Corinto de ser uma farsa. Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, versículo 23, 2 Coríntios capítulo 11. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado, e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes, versículo 24, recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Dizem que as costas do apóstolo Paulo, elas tinham tantas cicatrizes, tantos vergões, que quem olhasse para ele sentiria constrangimento. Imagine uma pessoa que já foi açoitada 5 vezes,
vezes 39 açoites. Os que são bons em matemática, 5 vezes, ele recebeu quase 40, 5 vezes 4, 200 chicotadas. Como deveriam estar as costas do apóstolo Paulo, depois de quase 200 chicotadas? Aí não só isso, pegaram varas, que eram varas compridas, tipo essas que a gente usa para pescar, e também deram nas costas dele por não negar a fé em Jesus. Odiavam ele, porque assim como Cristo, ele levava a cura de Cristo, ele levava o encorajamento de Cristo. E Jesus disse: se fizeram isso a mim, farão aos que me seguirem. E Paulo continua com o seu currículo. Certa ocasião, aí ele fala assim: eu fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio, versículo 25. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar à deriva, realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos de meu próprio povo, perseguido pelo povo, bem como dos gentios, enfrentei perigos em cidades, em desertos, no mar, enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos. Ele foi traído, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente horas a fio, passei muitas noites sem dormir, passei fome, senti sede. Gente, a gente às vezes, com muito pouco, a gente recolhe o fruto. Com muito pouco, damos ordem à própria vida, para viver no seu quadrado. Deixe o Espírito frutificar em sua vida. Deixe pessoas famintas virem até você e serem alimentadas, as sedentas virem serem saciadas, porque flui sobre sua vida o poder de Cristo. Flui sobre sua vida o poder do Espírito, flui sobre sua vida a graça do Pai. Sua vida precisa produzir fruto para Cristo. Fica imaginando o Senhor dos céus olhando e dizendo: filho, é a hora, está no tempo, filho, vamos lá, é o teu momento de dar fruto. Quem de nós já não foi a uma árvore no tempo certo da estação e ficou frustrado por não encontrar o fruto lá? Às vezes dos céus Deus está olhando: eu tenho ministrado na tua vida, eu preparei tudo, está na hora de você frutificar, mas não tem fruto. Nossas vidas precisam construir um legado que glorifique a Cristo. Terceiro, Paulo diz: todo aquele que vive em Cristo faz de sua vida uma oportunidade para todos ao seu redor crescerem na fé em Deus. Quero destacar essa declaração de Paulo em Filipenses 1. Ele diz assim, versículo 25 do capítulo 1 de Filipenses: ciente disso, ciente de que é importante que eu continue a viver para produzir frutos, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. Gente, a nossa vida deve servir ao propósito de ajudar o outro. Eu pastoreei uma igreja, a IBAD é o meu 4º ministério pastoral. Eu pastoreei uma igreja que eu velei o corpo de um membro na igreja, e só estava eu, o falecido e a esposa. Aquilo acabou comigo, porque eu acreditava que eu estava ministrando domingo sobre o amor ao próximo. Como a gente é capaz de deixar alguém da nossa comunidade que está sofrendo, sem estendermos a mão, sem ligarmos? A gente precisa fazer da nossa vida um trampolim para erguer outros, para ajudar outros. Há 2 anos atrás, eu e André tomamos uma decisão. Nós vamos juntar pessoas da nossa comunidade e vamos aproximar para formar novos amigos. Está dando certo, a gente louva a Deus por isso. A gente viu pessoas que chegavam para a comunidade e não conseguiam fazer amigos, e a gente ia até a casa delas, a gente via algumas afinidades, a gente ia na casa do outro e falava: tem tudo a ver, vamos juntar? Vamos. Aí chamavam para a nossa casa os 2. Eles iam e falavam: olha, a gente queria que vocês 2 fossem amigos a partir de hoje.
Porque vocês têm tudo a ver, filhos na mesma idade, os dois gostam do mesmo time, vamos lá, gente. E aí a gente tem tido sucesso em alguns desses episódios. Eu falei, que bom, estamos ajudando pessoas a se encontrarem, a formarem amigos. Você precisa ajudar. Tem gente que só fica dividindo, ao invés de juntar. Tem gente que só critica, ao invés de encorajar. Algum tempo atrás, nessa comunidade, tinha uma pessoa que fazia questão de ficar numa fila pós-culto. Eu via e falava assim, Deus, tem misericórdia de mim. Porque eu sabia que ela viria com uma crítica. Era um erro de português, era um erro do slide, era minha camisa que não combinava com o meu tênis. Eu olhava aquele irmão e falava, Deus, tem misericórdia. Não que nós queremos, irmãos, ser elogiados. Puxa, mas ajuda a crescer. Algum tempo atrás, olhei para a minha própria vida e me vi um crítico na vida dos meus filhos. Só criticava. Será que os meus filhos não acertam em nada? Acertam. Então eu mudei o meu posicionamento. Paulo diz, eu quero fazer da minha vida um instrumento para ajudar pessoas a crescerem na fé. Ele não está falando aqui de ganhar pessoas para Cristo, não. Ele está falando agora dos filipenses. Ele está falando, eu quero ajudar os meus irmãos a crescerem. Eu quero incentivar pessoas a lerem mais a Bíblia. Quando eu vir alguém orar, eu quero dizer, isso mesmo, irmão. Quando eu vir um jovem tocando, e mesmo que ele erre uma nota, eu vou dizer, irmão, isso mesmo. Está no caminho certo. Porque a gente é tão crítico. E todo mundo diz que é uma crítica construtiva. Irmãos, eu não consigo ver, de coração, críticas construtivas, se não forem no momento certo, com as palavras certas, com a motivação certa. Paulo está dizendo isso. Ó Deus, aqui preso, com mãos e pés acorrentadas, use a minha vida para que outros cresçam na fé e no teu conhecimento. Eita oração preciosa. Me ajuda, Pai. E aí quando eu chegar lá no fim, dobrando o cabo da boa esperança, eu vou olhar para trás e vou falar assim, puxa, que bom. Tem tanta gente que o Senhor usou a minha vida. Esse é o jeito certo de viver a vida. E eu tenho uma história que eu já contei, pastor Ed já contou, acho que pastor Márcio também. Ah, mas eu amo. E quando eu estava preparando esse sermão, quer saber? Eu vou relembrar essa história. Põe a foto, por favor. Essa é a história. A história é um casal. O casal tinha servido a Deus por 50 anos no campo missionário. Foram novinhos, cabelo preto, os dois, na flor da idade conjugal, recém-casados, foram dedicar a Deus no campo missionário os anos de vida. 10, 20, 30, a igreja enviava uma carta de vez em quando, havia uma campanha missionária, até que então eles entenderam que o ciclo de missões estava encerrado, eles decidiram voltar para a cidade deles, e então na viagem os dois conversando, cabelos brancos, marcas profundas no corpo de dedicação a Deus. Ele disse, será que eles prepararam uma surpresa para a gente? Será que eles vão nos aguardar no porto, quando a gente chegar? Será que vai ter fogos de artifício? E ela diz, não sei, velhinho, não sei. O navio se aproxima, e eles não veem nenhum balão, uma bexiga, não vem ninguém, nenhum movimento, eles descem com as malas, e não tinha ninguém para recebê-los, ninguém da igreja, não tinha ninguém conhecido. Ele olha para ela e diz assim, eu acho que eles foram para a nossa casa e prepararam uma festa surpresa. E ela disse, não sei, velhinho, não sei. Ele chega em casa, como quem não quer nada, deixa as malas logo na porta de entrada e abre a porta e não tem ninguém.
um vazio invade a alma dele. Ele se assenta no sofá e começa a chorar. A esposa diz: eu vou preparar um café para a gente. Enquanto ela preparava o café, o Espírito sussurrou e disse: leia Miqueias 2:10. Você precisa ler esse texto comigo. Pastor, Miqueias está na Bíblia? Sim, está lá, tá, gente? Está no finalzinho aí do Antigo Testamento. Miqueias 2:10. O Espírito sussurrou no coração dela: leia Miqueias 2:10. E o texto diz: levantem-se, vão embora, esta não é mais sua terra nem seu lar, pois vocês a encheram de pecado e a arruinaram por completo. E sabe o que ela entendeu desse texto? Que eles ainda não tinham chegado em casa. Casa é na eternidade. Aqui é lugar de trabalho. Aqui não é o nosso lugar de descanso. Aqui não é o nosso lugar de férias. Aqui é o lugar de arregaçar as mangas e trabalhar para Cristo. Viver para Cristo. A eternidade é o lugar do descanso. A eternidade é o lugar do reconhecimento profundo e precioso. A eternidade é o lugar onde Deus nos honrará, segundo a Bíblia, com coroas, com galardões e com recompensas. De tal maneira que, ministério, pode vir. De tal maneira que a gente pode concluir, depois de tudo que o apóstolo Paulo ministrou: pastor, eu entendi, e eu tenho enfrentado as minhas semanas sem a perspectiva da eternidade, e eu quero nesta noite, pastor, voltar para minha casa cheio da presença de Deus, de que eu ainda posso servi-lo muito mais, eu ainda posso me alegrar na vontade divina, eu ainda posso reconhecer que posso ser um instrumento nas mãos dele. Sim, tem gente que só te critica, mas para ele, você é um instrumento de graça e de poder. Se ofereça nessa última canção. Nós vamos ficar em pé. Fique em pé, estufe o teu peito, porque você vai ser levado a cantar uma canção cheia da presença de Deus, cheia de alegria, cheia de entusiasmo, como quem vive para Ele, e como quem está disposto a fazer de sua vida um palco para Ele ser sempre aplaudido, um palco para Ele ser sempre glorificado e honrado. Depois eu volto para nós orarmos juntos. Você pode aplaudir a palavra de Deus. Obrigado, Jesus, por nos desafiar nesta noite. Vamos responder a esta palavra com muita alegria. Vamos lá. Vem comigo assim. Morreste na cruz para dar vida a nós, tua graça nos salvou. Deixaste o céu por prova de amor, transformou, que enfim nos transformou. Vivemos pra tua glória, vivemos pra te exaltar, Cristo. Vivemos pra tua glória, louvamos teu nome. Já foi vencida na cruz, tu tens todo o poder. O teu sacrifício foi redentor e nos fez reviver, e nos fez reviver. Vivemos pra tua glória, vivemos pra te exaltar, Cristo. Vivemos pra tua glória, louvamos teu nome. Vivemos pra tua glória, vivemos pra te exaltar, Cristo. Vivemos pra tua glória, louvamos teu nome.
aplaudimos para a glória de Jesus. Aleluia. Pastor Ézio, Pastor Márcio, vem à frente, cada um pega o microfone. Pastor Ézio vai orar, depois o Pastor Márcio, na sequência, vai trazer a bênção apostólica. Aí a velhinha, a missionária, ela foi até o marido com uma xícara de café e disse: Deus acabou de falar ao meu coração. E ele, enxugando as lágrimas, pegando o café quentinho, disse: o que ele falou? Ele disse que aqui não é o nosso lugar de descanso. E ele começou a chorar ainda mais, tomou a xícara, disse: então vamos trabalhar para ele. Saíram e foram pregar para os vizinhos. Aqui não é o nosso lugar de descanso. Aqui é o nosso lugar de servir a Cristo. Dá a mão para o teu irmão ao lado, porque a gente vai formar uma grande corrente aqui agora, uma rede. Olha que rede preciosa. Quando de dar as mãos, a gente une nossas histórias, a gente une nossos dons e nosso potencial também. O pastor Edson vai orar por nós, e nós três desejamos uma semana cheia da graça de Deus. Depois o pastor Márcio vai impetrar a bênção. Pai, nessa noite nosso coração se enche de alegria. Obrigado, Deus. As expectativas com as quais nós chegamos aqui nessa noite foram satisfeitas no Senhor. E é sempre assim o será, porque nós dependemos de Ti e nós vivemos para Ti. O Senhor, Pai, é a razão da nossa esperança. Amém. O Senhor é o amado da nossa alma. Amém. O Senhor é aquele, Senhor Deus, que nos conduz com mãos fortes, carinhosas, generosas. O Senhor é aquele que nos põe de pé. O Senhor é aquele que nos fortalece quando estamos abatidos. O Senhor é aquele, Senhor Deus, que traz um sorriso novo aos nossos lábios. O Senhor é que traz uma perspectiva nova aos nossos olhos, quando os desafios se apontam diante de nós. Quando a tempestade se levanta no horizonte, é o Senhor quem assume, Senhor Deus, a dianteira do barco e diz: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E o Senhor mostra, Senhor Deus, que o controle da nossa vida está nas Tuas mãos e não nas circunstâncias. O Senhor tem provado a nós diariamente, Pai, que depender de Ti é o melhor caminho, que depender de Ti, Senhor Deus, é a melhor escolha, que nos submeter à Sua vontade, Senhor Deus, é a prova da graça, da bondade, da misericórdia, do favor do Senhor sempre presente. Deus, nessa noite nós nos unimos entre irmãos, entrelaçamos os nossos corações, e a Sua graça, Senhor Deus, é derramada como chuva de bênçãos sobre a nossa vida nessa noite. Estamos iniciando essa semana, uma semana certamente desafiadora, mas uma semana onde nós podemos afirmar que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados e potestades, nem altura, nem profundidade, ou coisa do presente ou do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é no Senhor que nós confiamos, é do Senhor que nós dependemos, é no Senhor que nós nos escudamos, e certamente, Pai, cada passo que nós dermos ao longo dessa semana, será o Senhor preparando o caminho, que seja uma semana frutífera, uma semana cheia de bênçãos, para o louvor da Sua glória, que nós frutifiquemos para o louvor da Sua glória, e nós oramos assim, nessa certeza, e o fazemos em nome e por amor a Jesus Cristo, amém. Obrigado, Senhor, estamos prontos para glorificar o Teu nome nesta semana, Senhor, e nós de mãos dadas pedimos paz nesta semana em nome de Jesus, que o poder e o amor incomparável de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Salvador e as doces, poderosas e preciosas consolações do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo, com a Tua igreja e com o Teu santo povo espalhado pela face da terra. É no nome de Jesus que nós amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, uma ótima semana. Amém. Em nome de Jesus. Dá um abraço apertado aí na pessoa ao teu lado. Deseja a bênção de Deus para a vida dela.